Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Meu nome é Cláudio, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, para estudarmos a palavra de Deus. Irmãos, eu quero falar sobre um versículo que fala na palavra de Deus, que quando eles iam prender o Senhor Jesus, diz a Bíblia que Pedro o seguia de longe, né? Aí o que acontece? E eu quero bater na tecla, focar nesse seguir de longe. Quando eles foram prender Jesus, diz a Bíblia que Pedro o seguia de longe, exatamente para não ser preso, né? Então, o que acontece? Só que hoje, irmãos, nós devemos seguir o Senhor Jesus bem de perto, né? Por exemplo, a palavra de Deus fala em Salmos 91, que nós devemos estar debaixo das asas do Altíssimo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então devemos estar debaixo das asas do Senhor. O Senhor simboliza como se fosse, por exemplo, a galinha, né? Que ela abriga os seus pentios debaixo das suas asas. Então, então nenhum gavião, nenhuma ave de rapina vai querer pegar os seus pintinhos debaixo da asa da galinha, porque vai estar protegido. E eu quero falar sobre algumas características sobre o apóstolo Pedro, ainda bem que ele se converteu depois, né? Sobre ele seguir Jesus de longe. O que aconteceu sobre ele seguir Jesus de longe, né? Ele teve medo, né? Quando eles vieram perguntar a Pedro, você fala igual é o Senhor Jesus, você também segue ele? Aí diz a palavra de Deus que ele negou, né, 3 vezes, e em seguida o galo cantou. Então Pedro teve medo. A primeira característica de quem segue Jesus de longe a primeira característica de quem segue Jesus é superficial, né? Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus. Então imagina que Enoque ficava bem próximo de Deus em oração, em jejum, em quebrantamento, prantos, né? E segundo lugar, né, Pedro também ele mentiu. Então ele teve medo, né, que os soldados viessem prender ele, e em seguida mentiu. Não, eu não conheço esse homem não, nunca o vi na vida, né? Pedro negou Jesus também, né, igual eu acabei de explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Faltou fé em Pedro, né? Faltou foco, né? Quando a gente segue Jesus de longe, a gente não tem foco no Senhor Jesus, né? Qualquer coisa dessa vida distrai a gente, né? Qualquer coisa deste mundo distrai a gente e faz a gente perder o foco em Jesus, né? Um problema da vida, né? Uma briga, uma doença, uma enfermidade, qualquer doença que vem na gente, quando a gente segue Jesus de longe, então faz a gente ter falta de fé, faz a gente perder o foco em Cristo, né? Outra característica aqui, né? Pedro era uma pessoa de ânimo dobre, ânimo dobre, né? Inconstante, né? Na mesma hora que ele dava uns dentro, aí depois ele já dava uns fora, né? Exemplo, né? O Senhor Jesus falou assim: Pedro, o que você me diz que eu sou? Umas pessoas falam que eu sou Elias, outras pessoas falam que eu sou Moisés. E tu, Pedro, o que você me diz quem eu sou? Aí Pedro virou, né? Com o Espírito Santo, no caso, né? Cheio do Espírito, né? Senhor, tu és o Jesus, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus elogiou: bem-aventurado é você, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, né? O Espírito Santo te revelou. Aí o que acontece? Então, na mesma hora que o Senhor Jesus deu esse elogio, passou um pouquinho, o Senhor Jesus estava falando sobre da morte dele, né? Que convinha que ele viesse a falecer, ele depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Ele estava contando
a trajetória dele para os discípulos, como que ia ser, né? Aí Pedro virou e falou assim, não, mestre, de maneira nenhuma vai acontecer isso com você não vai sofrer assim não. Aí o Senhor Jesus foi e falou assim, para trás de mim, Satanás, arreda. Então o que acontece? Então eu imagino que Pedro até tomou aquele susto. Irmãos, quando você olha para pessoas, né, e vê pessoas reclamando, quando você olha para pessoas, vê pessoas frias, né, desanimadas, sem foco em buscar Deus, sem perspectiva de oração, de buscar o Senhor, aí você pode ter certeza, né, essa pessoa está seguindo Jesus de longe, né? Precisamos seguir Jesus de perto, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro também, outra característica, né, de Pedro seguir Jesus de longe, que atrapalhou, seria a violência, né? Quando eles veio prender Jesus, aí Pedro foi e arrancou da espada, como diz, no meu Jesus ninguém toca, pegou a espada e, na verdade, ele não ia cortar a orelha do soldado, não, ele tacou a espada e foi para rachar a cabeça do soldado no meio, só que no ele fazer assim, aí pegou um pedaço da orelha, aí Jesus foi lá no chão, pegou a orelha e falou, Pedro, não precisa me defender não, se eu quisesse eu rogava ao Pai, e ele enviava uma legião de anjos para esses soldados aqui não me prendessem, né? Basta eu clamar. Aí foi lá e colocou a orelha no lugar, né? E colou a orelha do soldado, né? Fez um milagre, né? Então, Pedro naquele momento ele não teve o domínio próprio, né? Vieram prender Jesus e ele já partiu para a violência, né? Eu já vi uma pregação muito bonita, onde eles falavam que o seguinte, a espada nunca saiu do coração de Pedro, né? A espada nunca saiu do coração de Pedro, ou seja, né, Pedro andava com Cristo, mas ele não tinha um coração convertido, né? A espada estava na bainha e a espada, a violência estava no coração, tanto é que ele veio a partir para cima do soldado. Só que isso aí tudo aconteceu, irmãos, né? É só meditação, porque Pedro seguia Jesus de longe, né? Então é muito perigoso quando a gente é cristão, quando a gente, né, se diz evangélicos, né? Mas a gente não interessa, não tem desejo de seguir Jesus de perto, né? Devemos, né, minha oração é para que o Senhor Deus venha brotar no nosso coração, venha seguir Jesus de perto, venha alimentar da palavra dele, venha buscar o Santo Espírito, né? Venha buscar a presença dele, aí ele vai se aproximar de nós. Diz a palavra de Deus, fala assim, ó, chegai-vos a Deus e ele chegará-vos a vós. Olha para você ver o convite que Jesus está falando, né? Limpai vós de coração dobre, né? Limpai vós de coração dobre, né? De ânimo dobre. Então o Senhor Jesus, ele quer uma intimidade, ele quer um relacionamento profundo com a gente. Quantas vezes, louvado seja Deus, quantas vezes, irmãos, eu acordei, N vezes, eu acordei angustiado, triste, até mesmo com a depressão assim, querendo me pegar. Aí o que acontece, irmãos? Aí na hora eu vou para o joelho, eu ligo lá na internet, no louvor, na pregação, né, coloco a minha boca no pó e começo a clamar a Deus, às vezes começo a louvar, cantar hinos a Deus, aí de repente aquela angústia que eu acordei some assim do nada, né? Aquela tristeza sai, né? Aquele sentimento ruim no peito, assim, desaparece. Você entendeu? Então, o que acontece? É necessário a gente seguir a Cristo de perto, é necessário a gente desejar a presença do Senhor, porque aí nenhum mal nos atingirá, como diz a Bíblia, né? Nenhum mal nos atingirá, praga nenhuma chegará à sua tenda. É indispensável o cristão seguir a Cristo de perto, né? Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Igual eu já disse, né? Ainda bem que Pedro depois veio se converter. Pedro seguia Jesus tanto de longe,
né? Que o próprio Jesus falou assim: Pedro, tu quando converteres, avisa aos teus irmãos. Em outras palavras, né? Você não é convertido. Satanás me pediu para cirandar contra você, te atacar, te arrebentar, né? Mas só que eu roguei ao Pai para que não acontecesse isso, que Satanás não tivesse acesso a você, porque senão ia te destruir. A sua fé ia para algo abaixo, né? Porque você estava me seguindo de longe. Já pensou? Ele andava com Cristo para todo lado, para baixo, para cima, para baixo, para cima, mas o coração dele não era convertido. Ele estava perto de Cristo, mas o coração dele estava longe. Por isso que ele deu essas navalhadas que a gente já acabou de explicar. Mas o bom da história, que depois que ele negou Jesus 3 vezes, diz a Bíblia que ele chorou amargamente, e depois daquele choro ali, eu imagino que ele colocou tudo para fora, né, através daquele choro. Senhor, tem misericórdia, eu te neguei mesmo 3 vezes, o Senhor estava certo. Senhor, me muda-me, Senhor, me transforma, eu quero ser uma nova pessoa. Aí quando ele se arrependeu e ele se reuniu com os discípulos lá no cenáculo para buscar o Espírito Santo, a vida de Pedro nunca mais vai ser a mesma. Eu quero dizer para você, se você nessa noite tem seguido a Jesus de longe, às vezes você está na igreja até todo dia, às vezes você vai até nas orações, nos montes, às vezes você busca, entre aspas, Deus, mas você busca com aquele desânimo: estou indo na igreja, mas não tenho vontade de buscar Deus. Então, o Senhor Jesus te convida a você seguir Ele de perto. Deseja Cristo, né? Cláudia, eu não estou com vontade. Ora, jejua, né? Senhor, eu quero te sentir, custe o que custar. Pai querido, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e para que a nossa vida seja impactada pelo poder de Deus, amém? Vamos fazer um minuto de oração, exatamente pedindo a Deus para que Deus venha transformar os nossos corações, para que a gente segue a Cristo de perto, e seguindo a Cristo de perto, com certeza seremos vitoriosos, passaremos por cima das lutas igual trator, passaremos por cima de Satanás igual trator, no nome de Jesus, teremos autoridade sobre o poder do mal, quando nós seguimos Jesus de perto, teremos autoridade contra as enfermidades que vier nos assolar, amém? Vamos pedir ao Senhor neste momento, né? Como diz a música, né? Mais de ti e menos de mim, né? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, né? E que eu seja constrangido com a glória dEle. Precisamos ter intimidade com o Senhor, amém? Pai das luzes, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero orar a Ti nessa madrugada. Pai querido, verdadeiramente, às vezes te pedimos casa, carro, dinheiro, emprego, e o Senhor dá porque o Senhor é bom. Pai querido, mas muitas das vezes temos sido igual Pedro, temos te seguido de longe. Pai querido, visita essa pessoa. Pai querido, visita até eu também, ó Pai, se porventura tem te seguido de longe. Meu Pai, como eu gostaria também de te seguir de perto. Pai querido, joga por terra barreira, joga por terra os impedimentos, obstáculos, tudo aquilo que atrapalha de nós ter grandes intimidades com o Senhor. Queremos se aproximar de Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, queremos ser íntimos do Senhor. Vai repreendendo este mal, vai repreendendo essa força das trevas, vai repreendendo, Jesus, essa barreira, esse espírito do mal que impede de nós te seguir de perto, meu Pai. Queremos, ó Pai, ser cheios do Espírito Santo. Queremos, ó Deus, ser impactado com a Sua presença, com a Sua glória, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pai querido, nos ajude a vencer os problemas, nos ajude a vencer os nossos desafios do dia a dia, Pai querido, e nos enche-nos do Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor mudou a vida de Pedro, ele passou a te seguir de perto,
Ele foi um homem que numa pregação ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Meu Pai, venha fazer com que o Evangelho venha impactar nossas vidas e que sejamos árvores frutíferas na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, vamos seguir Jesus de perto, amém? E assim nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que tenham nos ajudado a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, inscrevido no canal, tem escrevido seus comentários, Quero dar um abraço à minha amiga Artulane, aqui do serviço, que assinou o meu canal há pouco tempo, se inscreveu no canal e tem lá assistido, tem escrito os seus comentários. Um abraço, Érica, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fico muito feliz de ter você como amiga aqui na empresa, tá bom? Um beijão, um abração e um beijo, para todos os amigos, Pastor Elismar, missionária, louvado seja o nome do Senhor, Ariane, louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço para minha amiga Elaine, tem sido uma ótima pessoa na minha vida, tem sido uma bênção na minha vida. E Sueli, que Deus abençoe a Sueli, que Deus abençoe a nossa irmã Ivanil, que Deus abençoe todos os irmãos que têm nos ajudado nessa obra. Quero mandar um abraço e um beijo para o pastor Everildo, meu pastor, a minha missionária Nádia, lá da minha igreja, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.